Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Hoje eu trago para vocês alguns jogadores que eles são totalmente pretendidos por alguns times brasileiros e que como estão o contrato deles, como é que tá a situação de cada um. Você pode imaginar aí que depois de Vidal, Juan Fran, Rames Rodrigues, Lucas Moura, Sidorf, por que não? Muitos jogadores assim, Payet, de renome, vieram parar aqui no futebol brasileiro. Os caras estão com preços baratésimos ou gratuitamente vindo para o Brasil e os times aqui já estão pretendendo. Então fiz uma lista com 8 nomes, cracassos assim do videogame de antigamente, que vocês vão gostar de ver. Então fiquem comigo. Deixa um like aí no vídeo e se inscreva aqui no canal coletivo do Juba Futebol. Você é muito bem-vindo, muito bem-vindo nessa família que só cresce. Tamo junto, posso contar? Tô contando contigo então, hein? Só lembrar antes que esse vídeo aqui é um oferecimento de 1xBet, que é uma casa de bookmaker muito top, onde você consegue dar palpites de futebol e se acertar você ganha. Está rolando agora a classificação para a Copa do Mundo, onde o Brasil vai lá pegar o Uruguai. Se você for no primeiro comentário fixado, que é o meu link aqui do Juba, e você usar o meu link para se cadastrar e fazer sua aposta, no seu primeiro depósito o valor dobra. Depositou 100 vira 200, 200 vira 400 e assim até os R$ 1.200. Olha pra tela. Tem então o Brasilzão aí que vai lá pegar o Uruguai. O Uruguai joga em casa. A vitória do Uruguai tá pagando 4,34 e a do Brasil tá pagando 1,99. Agora, quando você pensa no Paraguai e Bolívia, a vitória do Paraguai é 1,26, Bolívia tá pagando 11, Paraguai muito favorito. E tem o Rames brilhando pela Colômbia, onde Equador recebe a Colômbia, a vitória da Colômbia tá pagando 3,8. Top ou não é? Primeiro comentário fixado. Valeu um XBet, tamo junto. Meus amigos, eu quero começar o vídeo já então mostrando pra vocês o primeiro nome que eu separei aqui, que é o de Javier Pastore. Olha o homem aí. O Pastore, você vai se lembrar dele muito bem de Paris Saint-Germain, você vai se lembrar dele também na Roma. Ele foi embora, jogou no Elche, jogou agora fora do Brasil, jogou no futebol oriental, no Emirados Árabes, Leste, no continente asiático, e o cara está agora sem clube, tá? O Pastore tem 34 anos e para trazer o Pastore para um time brasileiro seria gratuitamente, de graça. O Pastore contou com um histórico de lesão na carreira, o que atrapalhou bastante ele, nunca esteve acima do peso, pelo contrário, perfil bem magrinho, mas sempre teve problema ali para se manter sem a contusão. Nunca conseguiu. O São Paulo foi um dos principais times interessados em trazer o Pastore, chegou a fazer consulta com o seu agente, acabou não dando certo e o Pastore caminha para encerrar a carreira, mas ainda tem 34 anos, o que para a realidade do futebol é um nome bastante interessante e eu queria saber o que você acha do Pastore aí, tá? Um nome agora que tem chacoalhado bastante aqui o futebol brasileiro, o mercado do Brasil, é o nome de De La Cruz. De La Cruz, que é o irmão do Carlos Sanches, meio atacante que joga ali no River Plate. O De La Cruz é um jogador muito bom que teve o seu brilho ali, teve um brilho muito presente quando jogou e trabalhou com Marcelo Gallardo naquela campanha que eles acabam perdendo uma Libertadores pro Flamengo. Até antes ele estava brilhando e muito. O Carlos Sanches, ele tem hoje 26 anos e o contrato está até 31/12/25. O que acontece? A multa rescisória do Carlos Sanches é de 11 milhões de euros e o Flamengo tentou a contratação do Sanches. O Sanches estava quase com o pé fora do River. Ele renovou o contrato até o final de 2025 e para tirá-lo agora do River Plate tem que pagar a multa. O Flamengo, antes de ter o Tite, isso tô falando com o técnico, o Vitor Pereira, depois com o Sampaoli, ele tentou muito o Carlos Sanches, mas ele tem ali um ótimo relacionamento com o Marcelo Gallardo e com o River Plate, com o torcedor do River. Ele acabou não indo para o Flamengo e o Flamengo segue de novo nas investidas e tratando o Carlos Sanches como um jogador assim primordial para sua chegada. O Flamengo renovou, tá renovando agora com o Everton Ribeiro, mas ainda assim está faltando aquele meia para agradar o técnico Tite e Carlos Sanches, ele é um jogador muito pretendido pelo Flamengo. Outro nome que surge como um jogador fenomenal é o de Oscar. Lembra do Oscar? A equipe de base de São Paulo, foi para o Inter, acabou no Chelsea, seleção brasileira, um baita jogador. Um jogador excelente
que hoje tem 32 anos. Você sabia que o Oscar, ele tem hoje 32 anos? Pra mim tinha 40 já, mas tem 32, joga lá no Xangai da China, é um jogador de muito valor e ele tem o contrato dele até o final do ano de 2024, mês 11, novembro de 24. Ou seja, quando chegar ali no mês 5, 6 do ano que vem, qualquer time pode assinar um pré-contrato com o Oscar a qualquer momento. Só que o valor do Oscar hoje está na casa dos 7 milhões e meio de euros para romper o contrato. Contrato de 7 milhões e meio de euros. É muito fácil que o Oscar peça o boné ali na China e venha para o futebol brasileiro. Interessados no Oscar. Surge que o São Paulo sempre teve interesse em repatriá-lo, apesar do problema ali com a torcida. Surge também o Internacional, onde ele teve uma trajetória boa pelo Inter, deixou saudade no torcedor colorado e ele poderia voltar para o Inter. É um dos principais destinos do Oscar, caso ele opte por voltar. E o Flamengo, muito rico recentemente com essa gestão do Rodolfo Landim, depois de pegar a casa em ordem que o Bandeira de Melo deixou, o Flamengo sempre tem ali o interesse no Oscar e foi falado hoje por jornalista que tem aí boi na linha. O Oscar tem coisa acontecendo entre Oscar e Flamengo e é muito possível que o meia craque do Chelsea, que brilhou muito com o Hazard ali, volte para o futebol brasileiro e é possível sim que pegue o Flamengo. Apesar de que ele falou em podcast do carinho dele pelo São Paulo, quanto ele nunca quis deixar o São Paulo, provavelmente ele vá sim para acabar entre São Paulo e Flamengo, o Flamengo pagando muito mais, São Paulo sendo um time do coração dele que ele processou e saiu. É curioso o caso do Oscar, mas está acontecendo. O Hazard, que jogou muito com o Oscar, eu nem trouxe por vídeo de hoje porque ele anunciou a aposentadoria aos 32 anos. E é um caso muito complicado. O Botafogo sondou o Hazard, o Grêmio sondou o Hazard, o Palmeiras sondou o Hazard, mas o cara aparentemente não tá na pegada de jogar futebol e fica assim, mais distante de algum time conseguir trazê-lo. Diferente do Douglas Costa. O Douglas Costa, que jogou, você vai lembrar dele no Grêmio, canhotinho, ponta direita, vai lembrar dele também na seleção brasileira, Bayern de Munique. O cara foi pro Bayern de Munique para substituir o Robin, não deu certo, acabou voltando pro Grêmio, onde ele teve uma passagem totalmente apagada. O Grêmio não conseguiu dar certo com o Douglas Costa, ele é um suposto ídolo, né, do Grêmio, não deu certo no Grêmio e ele acaba indo embora e vai para o Los Angeles Galaxy. O Douglas Costa hoje ele tem 33 anos e o seu contrato acaba agora. Eu ia falar de valores do contrato, até anotei aqui, um contrato de 1,5 milhão de euros, mas assim, o contrato dele acaba agora em dezembro. Então qualquer time já pode assinar pré-contrato com ele e qualquer time pode levá-lo para inscrever agora na pré-temporada de janeiro. Por exemplo, você vai pagar quanto no Oscar, no Douglas Costa agora, se o cara, você não pode inscrevê-lo em campeonato nenhum? No Brasil aqui, no Brasileirão, Libertadores, que ainda tá rolando, você não pode inscrever o cara, Copa do Brasil já acabou, Sul-Americana não pode inscrever o cara, então não existe você trazer o Douglas Costa agora, mas acabou o ano, ele volta pro Brasil e um possível retorno do Douglas Costa é para o próprio Grêmio desta vez, não vai ganhar 1 milhão e porrada por mês, agora é um contratinho bem mais baixinho, condizente com 33 anos, de um jogador que voltou pro Brasil com aquela panca de eu sou reserva, vou vir substituir o Robin no Bayern de Munique. Desta vez já não é mais esse jogador todo pomposo, tão maravilhoso, não é verdade? Thiago Silva é outro que esquenta os holofotes do futebol brasileiro, seguindo o percurso de Marcelo, aquele cracaço, Marcelo Thuelve, o lateral esquerdo do Real Madrid. Thiago Silva, hoje com 39 anos, ainda brilha pelo Chelsea e segue sendo um dos melhores zagueiros do mundo. Pasmem, é um dos melhores zagueiros do globo terrestre até hoje. Ele é fluminense, declarado, torcedor do Flu, e o Marcelo que voltou pra lá, ele conta hoje com o técnico Diniz, que consegue fazer o veterano jamaicano jogar bola e pra caramba. O Marcelo, veterano, joga bola demais. O lento Paulo Henrique Ganso consegue jogar futebol. Você tem lá o Felipe Melo jogando bola em alto nível. Tem um goleiro, o Fábio, de 43 anos jogando por ali. O Diniz parece que quando ele coloca a mão dele faz o jeitão do Diniz de jogar. Isso pouco importa. O Thiago Silva hoje ele tem contrato até o meio de 2024. Junho de 24. Então, no começo do ano, qualquer time pode assinar um pré-contrato com ele e o valor dele de mercado está em 2 milhões de euros. Então, é muito provável que ele saia do Chelsea agora, venha para o Fluminense para encerrar a sua carreira
linda. Tem gente que coloca na conta dele o 7-1 daquela Copa do Mundo. Ele nem jogou. Era Dante e era Davi Luiz na zaga. Ele nem jogou. Então o Thiago Silva, pra mim, rusga nenhuma na carreira. Um homem exemplar, um baita jogador. Que o Dunga não gostava, mas é um jogador excelente. Outro que também chacoalha os holofotes é o Alexis Sanches, jogador de 34 anos, mas faz 35 agora. O Alexis Sanches está jogando hoje na Inter de Milão, chegou a ficar sem clube depois que sai do futebol francês, tem um valor de mercado hoje de 4 milhões de euros e o contrato acaba em 30 de junho, 30/6 do ano que vem. Ou seja, tal qual o Thiago Silva, também pode assinar pré-contrato com qualquer time a partir de janeiro. E o Alexis Sanches é um jogador que o Inter de Milão levou ele para lá e usa muito pouco. Usa muito pouco, sim. Então, o Alexis Sanches ele foi um jogador que o São Paulo já foi para cima para tentar trazer, pelo menos anda no campo da sondagem, o campo do estou de olho, e também o Botafogo, depois do John Textor assumir o Botafogo, a SAF já levou o Payet para lá. Payet foi pro Vasco. Levou pra lá o Tiquinho Soares e o Alexis Sanches, que é um jogador que, convenhamos, aqui no futebol brasileiro põe um pé nas costas e joga assim mesmo. É um jogador que chama a atenção da grande maioria dos times brasileiros que estão meio dormindo no ponto. Já daria para ter levado, não precisaria ter deixado o Carlos Sanches ir para o Inter de Milão de novo, mas acabou que o destino dele foi a Inter de Milão. O outro jogador que tem é o Michael. O Michael, que foi do Goiás, uma revelação do futebol brasileiro. O Flamengo comprou ele do Goiás, depois o Flamengo fez uma grande valorização dele, ele foi embora para o Al Hilal e joga hoje no Emirados Árabes. O Michael, ele tem hoje 27 anos e o contrato dele acaba no meio de 2025. Então tem mais um ano e meio de contrato, pouco mais de um ano e meio. O valor dele de mercado é de 8 milhões de euros. Só que o Flamengo já tentou repatriá-lo, pensou em trazê-lo de volta, vai dando na casa dos 4 milhões de reais, 40 milhões de reais, o que é a metade do que pagaram no Cebolinha, o que é menos da metade do que o Flamengo pagou no Pedro. O São Paulo também surgiu como um dos interessados no Michael e o principal interessado foi o Grêmio. O Grêmio tentou e está tentando trazer o Michael. O Grêmio trouxe Luiz Soares, um dos nomes assim maiores, maior que o Rames Rodrigues, maior que o Lucas Moura, maior do tamanho do Marcelo, vamos dizer assim. É um dos jogadores classe A maior que o Hulk. Ele teve uma trajetória no futebol europeu, por exemplo, Atlético de Madrid, Liverpool, Barcelona, jogando com o Messi em do altíssimo nível. Então, quando o Grêmio leva o Luiz Soares, é claro que ele pode levar o Michael. O Grêmio teve superávit quando foi rebaixado. Então o Grêmio faz uma gestão certinha de futebol e o Michael, de 27 anos, é um dos possíveis jogadores que voltam para o futebol brasileiro, mas esse não vem para aposentar, não vem para encerrar a carreira, esse viria para brilhar. E o último jogador da nossa lista é o Cuadrado. Cuadrado, colombiano, parceiro de Rames Rodrigues, de Falcão Garcia. Quem não se lembra do Cuadrado jogando pela ponta direita da Juventus Turim, jogou com Cristiano Ronaldo, um baita jogador também muito rápido, hoje está com 35 anos e joga também na Inter de Milão, o lugar onde parece que é para se aposentar ali na Europa, onde está Alexis Sanches, e também tem o Cuadrado. O Cuadrado, ele tem um valor até do mesmo valor do Alexis Sanches, 4 milhões de euros também, e ele teve o contrato até 30/6/24. É o mesmíssimo contrato do Alexis Sanches e também é um contrato que acaba agora e tem o mesmíssimo valor. O Cuadrado, ele teve a sondagem de times como o Palmeiras e também o Grêmio sondou o Cuadrado. O Grêmio tá querendo esse ponta direita. Não sendo o Michael, não sendo o Cuadrado, deve ser mesmo o Douglas Costa, o ponta direita que vai jogar no Grêmio. O Palmeiras, que tem uma gestão muito rica e tem lá o Dudu, comprou o Arthur, um pouco antes do Arthur pensou em contratar o Cuadrado, fez também o campo da sondagem, acabou não dando certo. Mas o Cuadrado é um desses jogadores também que possivelmente, seguindo o caminho aí de Marcelo, Vidal, Soares, Rames, pode acabar no futebol brasileiro e chacoalharia os holofotes aqui no Brasilzão. Não chacoalharia? O vídeo de hoje foi esse. Está aí 8 jogadores que eu apresentei pra vocês, que têm o contratinho ali muito facinho e que devem aparecer no futebol brasileiro muito em breve. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, deixa aquele likeão, se inscreva aqui no canal. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!